Oi, minha gente, boa noite a todos, a paz. Estamos aqui novamente pela graça e pela misericórdia de Deus, mais uma vez para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Antes de tudo, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos, estudando a Tua palavra, Senhor, alimentando nossa vida espiritual, alimentando-nos, ó Deus, espiritualmente, fortalecendo-nos, ó Deus, para enfrentar esses tempos tão difíceis que estamos vivendo com ânimo, com fé e confiança no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão comigo neste momento. Que o Senhor abençoe suas vidas, sua casa, suas casas, seus filhos, sua família, que a bênção do Senhor, através desta oração, Senhor, através das redes sociais, entre em cada casa agora, levando a tua paz, a tua bênção, a tua alegria, a tua saúde, Senhor, e a tua provisão, meu Pai. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso em nossas vidas e nos está permitindo ter mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo, ilumina-nos no aprendizado desta palavra, capacita-nos, ó Deus, a entender a Tua Palavra para podermos viver de maneira que glorifica o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Essa é uma maneira que Deus nos dá a possibilidade de podermos estar juntos, de podermos compartilhar e também de recebermos palavra de Deus. Eu posso me preparar e estar aqui levando para você uma porção da palavra de Deus e assim nós vamos caminhando até que possamos estar juntos outra vez, presencialmente, quando terminar toda essa situação que vivemos. Muito bem, vamos seguir com o estudo sobre as parábolas de Jesus. Vocês sabem que nós estamos fazendo um estudo temático das parábolas e nós vamos ver se conseguimos hoje terminar esse segundo grupo de parábolas para entrar em um terceiro grupo. Talvez você, assim como eu, talvez não imaginava quantas parábolas. Não é à toa que Jesus mesmo, e a palavra mesmo diz nos evangelhos que Jesus falou muitas coisas por parábolas. Jesus ensinou por parábolas. Então, nós vamos seguir nesse estudo temático e hoje nós vamos começar falando sobre a parábola da semente. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao versículo 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa parábola é uma poderosa palavra de encorajamento para nós. Mas também é uma palavra de advertência e principalmente a impaciência. A ênfase dessa parábola não é tanto no desenvolvimento da semente, mas na qualidade da terra. Ou na qualidade da terra que produz o fruto. O talo, a espiga, finalmente o grão cheio na espiga. Esse é o processo que nos mostra aqui a parábola. Alguns estudiosos creem que Jesus diz
essa parábola para responder aos zelotes, porque eles criam que o reino de Deus seria implantado pela força e pela violência. A maneira como o lavrador paciente espera o crescimento da semente mostra que o reino se manifestará porque a semente, a palavra, dará o seu fruto. A palavra dará o seu fruto. Os zelotes, eles não estavam crendo, eles não criam que realmente o reino era espiritual. E por isso eles tinham pressa, e por isso eles já tinham tentado várias vezes pela força sair do jugo e do domínio romano. Ora, infelizmente, por causa da impaciência, nós temos a tendência de querer fazer as coisas funcionar pela nossa vontade ou pelo que achamos. Às vezes a impaciência nos torna precipitados e imprudentes. E acabamos não esperando que as coisas se cumpram dentro de um processo estabelecido pelo Senhor. Ora, infelizmente nós vivemos em uma sociedade imediatista. As pessoas querem tudo rápido. Esperar pode ser um comodismo, pode ser uma falta de visão, pode ser uma pessoa que não quer crescer, que não quer prosperar, não quer avançar, parece ser uma pessoa acomodada. Eu me lembro há um exemplo para nós muito claro, que é o exemplo de Abraão e Sara. Deus deu uma promessa para eles de que eles teriam um filho. Eles já eram bastante avançados na idade e talvez tenha sido esse o motivo de que eles se precipitaram na espera e no cumprimento da promessa de Deus. Ora, Sara achou que talvez Deus estivesse demorando e sugeriu a Abraão que possuísse a sua serva, uma moça chamada Agar. E Agar gerou um filho de Abraão que foi chamado Ismael. Foi uma precipitação, um desejo de cumprir, de fazer cumprir a promessa de Deus por meios humanos, pela força do homem. Se Deus prometeu, se foi Deus que prometeu, você precisa saber que se foi Ele quem prometeu, vai acontecer, vai se cumprir, mesmo que pareça que esteja demorando. Ora, o homem sempre tenta forjar a promessa de Deus. E nós sabemos que no caso de Abraão e de Sara, quais foram os resultados que estão até hoje aí, né? Muito bem, se nós considerarmos que essa parábola também se refere, como praticamente todas as parábolas, ao reino de Deus, podemos afirmar que não se pode fazer nada, não podemos fazer nada para que a vontade de Deus se realize. Deus é soberano, Ele faz as coisas como Ele quer, da maneira como Ele quer, e não da maneira como nós queremos e achamos. Ora, esse processo nos mostra que uma vida que emana e se desenvolve e dá fruto, nesse processo o homem não pode fazer nada, porque é uma operação clara do Senhor através do seu Espírito Santo, é uma obra perfeita de Deus através do Espírito Santo. Isso implica, irmãos, dizer que a semente semeada no coração do homem, ela não depende de nada do que o homem possa fazer. Uma vez que a semente foi semeada, vai dar fruto conforme a vontade de Deus e sua graça soberana. Ora, isso acontece no mundo natural. O lavrador semeia uma semente, ele prepara a terra, semeia uma semente, daí em diante não há nada que ele possa fazer para que essa semente germine, senão esperar o tempo certo. Muito bem, nós, como semeadores da palavra de Deus, nós não podemos ver o que acontece, nem imaginar o tamanho da operação do poder de Deus
na vida de quem nós semeamos a palavra de Deus, quando nós pregamos, quando nós ministramos, quando nós evangelizamos alguém, nós estamos semeando nesta vida a palavra de Deus e muitas vezes nós não vemos, não conseguimos enxergar como a palavra de Deus está operando nessa vida, nesse coração. Nós somente podemos esperar que a semente cresça e floresça. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, 1 Coríntios 3, 7, Paulo diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Exatamente isso. Unicamente Deus que efetua o crescimento. Há um aspecto escatológico nesta parábola. Sabemos que o tempo da ceifa está ligado à volta de Cristo, já ouvimos isso. Realmente essa é uma metáfora que encontramos nos evangelhos algumas vezes, de que a ceifa se refere à volta de Cristo, quando ele irá fazer juízo e recompensar os justos e castigar os ímpios e injustos. A semente foi semeada em boa terra, né? Deu frutos. Como já disse, é uma lei natural. Se a semente é plantada num tempo certo, numa boa terra, vai florescer, vai dar fruto. Assim também funciona uma lei espiritual, né? O que podemos dizer com certeza é que tanto uma como a outra, tanto a semente natural, a lei natural como também a espiritual, ambas Deus controla. Deus está sempre no controle. Ora, o agricultor sabe que depois que fez a sua parte no plantio da semente, o resto depende da natureza ou da ordem natural das coisas. Assim também acontece no espiritual, mesmo a ordem natural das coisas. Nós cremos que Deus está no controle. Não é mesmo? Você precisa crer nisso. Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus fez uma promessa na tua vida, creia. Essa promessa, se foi Deus quem fez, ela vai se cumprir. Muito bem. Sigamos. Uma outra parábola é a parábola do amigo, persistente. Olha que interessante. Nós já vimos, domingo, eu ministrei sobre a parábola da viúva e do juiz iníquo. Você pode ver esse vídeo na internet, você pode procurar esse vídeo na internet, vai estar lá. E nós vamos dar uma pincelada nela aqui, mas eu espero que você aproveite esse vídeo que está no YouTube, no canal de Cristo Centro, a parábola da viúva e do juiz iníquo, que segue esta parábola, que é uma parábola paralela a esta, que tem o mesmo tema, o mesmo assunto que esta. Esta parábola está em Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 11, de 1 a 7, a parábola do amigo persistente. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite. À meia-noite diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode. A porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O pedido dos discípulos a Jesus de que lhes ensinasse a orar gerou a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, que o mundo inteiro conhece. Aliás, há algumas pessoas que a única oração que faz e conhece é essa.
Depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus conta essa parábola, em Lucas, logicamente. Os discípulos de João agora seguiam a Cristo, os discípulos de João Batista. E ao que parece, eles sabiam orar porque João Batista lhes havia ensinado a orar. Então, a parábola não trata apenas de uma lição sobre boa vizinhança, né? Nem muito menos de compartilhar o pão. Está falando sobre a persistência na oração. Mais adiante, Lucas relata a parábola da viúva juiz iníquo, que nós já vimos, que trata do mesmo assunto. Como sempre, Jesus usa um costume da época, algo bastante comum. Alguém que viajava, algumas vezes, às vezes aproveitava mais o período da tarde e da noite, da tardezinha e da noite, para não viajar debaixo do sol escaldante no deserto, não é muito comum naquela região. Chegou à casa de um amigo às 12 da noite, chegou alguém e sem pão, sem alimento. O amigo então lembrou de outro amigo que teria esses pães para fornecer e foi buscar. Foi buscar à noite, importunando uma família inteira, que naquela época as famílias iam dormir cedo, não havia televisão, não havia distração, a família ia dormir bem cedo, tipo 6 horas da tarde, 18 horas, e levantavam cedo. E dormiam todos juntos, as casas eram pequenas, dormiam praticamente todos juntos numa cama, no chão, um estrado no chão, todos juntos, e dava muito trabalho se levantar e abrir a porta para alguém à meia-noite. Provavelmente acordaria todo mundo, teria que passar por cima de todo mundo. Era realmente uma importunação. Há várias lições aprendidas aqui, irmãos. Primeiro, que há sempre uma provisão para nós, sempre. Mas a iniciativa de enfrentar as situações contrárias e pedir é nossa, presta atenção. A iniciativa de enfrentar as dificuldades e pedir, e muitas vezes pedir com insistência, com perseverança, é nossa. Não há nada fácil e nada é cômodo. Não é assim, não será assim nunca. O que nos ensina a parábola, sim, é que precisamos perseverar. A parábola não sugere que sejamos impertinentes, não, mas que sejamos humildemente insistentes, né? No bom sentido, no sentido de crer na boa vontade de Deus em ouvir-nos, entende? Em responder-nos. Se nós somos capazes de crer assim, então seremos humildemente insistentes com Deus, sabendo que Ele é bom e que Ele quer nos responder e que Ele quer nos atender. Como aquele cego que andava atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Diz a palavra de Deus que ele insistia. Assim como aquela mulher cananeia que tinha uma filha que estava endemoniada, insistia com Jesus, buscando a bênção, buscando a cura, buscando o milagre. E Jesus respondeu a essas pessoas. E nos dois casos, por exemplo, do cego à beira da estrada e também dessa mulher cananeia, os discípulos já estavam incomodados com a insistência dessas pessoas em seguir a Jesus e clamar até Jesus atendê-los. Que interessante, né? É oração como uma atitude incansável e perseverante. Ele quer que saibamos que Ele tem o pão, e que Ele tem a provisão. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora, eu estou orando ao Pai e estou pedindo: Senhor, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele tem o pão, Ele tem a provisão. Nós precisamos pedir, nós precisamos clamar. Em Romanos capítulo 10, no versículo 12, Paulo diz que o Senhor abençoa ricamente todos os que o invocam. Ele abençoa ricamente todos os que o invocam. Você quer ler? Ora, diz assim: por isso lhes digo, Romanos 10, 12, peçam e lhes será dado. Busquem, perdão, irmãos, esse é outro texto, mas
Romanos 10, 12, Paulo diz que o Senhor abençoa ricamente todos que invocam. Por isso o Senhor segue agora, e aí ele vai seguir. O texto que eu li não é o que segue da parábola, não é de Romanos 10, 12. Eu peço a você que leia Romanos 10, 12, me perdoa por isso. Assim o Senhor segue dizendo, segue a parábola. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Embora haja uma resistência de alguns em crer que aqui há uma afirmação incontestável e sem condicionantes, realmente não há. Pelo menos aqui. O que eu quero dizer com isso? Aqui está dizendo, tudo o que você pedir, receberá. Tudo que você buscar, encontrará. E a porta que você bater, se abrirá. É isso que está dizendo. Tudo que pede, recebe, tudo que busca, encontra, e o que bate a porta, abre. Ora, as condições que foram preenchidas, já foram preenchidas. Eu tenho um amigo poderoso, ele tem a provisão, ele tem o pão, e se eu pedir, ele vai me dar. Não somos nós que estamos reduzindo ao Senhor, presta atenção nisso, isso é muito importante. Ele mesmo está dizendo, se vocês vierem a mim e pedirem, vão receber. Se buscarem, vão encontrar. Se baterem, a porta vai abrir. É Ele quem está dizendo isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, essa é uma verdade incontestável. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, insista humildemente na oração, crendo que você está pedindo aquele que é o doador da vida, aquele que pode todas as coisas e que nos quer dar o melhor, o alimento, o pão de cada dia. Vamos seguir agora com a parábola da viúva persistente. Eu preguei essa mensagem no domingo passado. Então, como já disse, procure essa mensagem ali no canal do YouTube de Cristo Centro. Eu vou só ler o texto e vou fazer alguns comentários, né, sobre esta parábola que tem o mesmo tema da parábola que acabamos de ver, do amigo insistente. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como já vimos, outra vez, nós temos aqui um tema sobre a oração e sobre a insistência e a perseverança na oração. Muitas dessas passagens têm promessas na Bíblia. Há muitas passagens bíblicas que nos motivam, que nos exortam a orar. E muitas dessas passagens são acompanhadas com promessas de que o Senhor nos responderá. Jesus mesmo disse que tudo o que pedimos, crendo no seu nome, nós receberemos. Apesar de várias promessas que ele responderá às nossas orações, pareça ser, que as nossas orações não estão sendo respondidas
Ora, aquela mulher, diz o texto que ela ia continuamente, ela ia todos os dias ela ia para aquele juiz pedir para ele ajudar na sua causa contra o seu inimigo, contra o seu adversário. Ora, eu quero te dizer que apesar de parecer que certas orações demoram a ser respondidas ou aparece que Deus nem responde, não é verdade. Ele responde, talvez ele já tenha respondido e você nem tenha percebido. Apesar de tudo isso, ele nos encoraja a seguir orando e perseverando na fé. Orar sem cansar, orar sem cessar, é orar sem desanimar, sem cansar mesmo. É o que nos ensina esta parábola, estas duas parábolas. Nessa parábola, a motivação do Senhor é ensinar que devemos orar sempre sem desanimar, né? Ora, quero falar, sobre o uso da palavra desanimar aqui nesta parábola. Outra tradução diz orar sem nunca esmorecer. A palavra usada no original, na verdade, significa orar sem ceder ao mal. Ora, dá a ideia de não se acovardar, de não perder o ânimo, de não desistir por causa do maligno, por causa da perseguição, da luta, da dificuldade. Não permitir que ele nos tire da persistência, do caminho, da perseverança na oração até alcançar. Você deve dizer ao Senhor hoje, Senhor, vou persistir, vou permanecer em oração até alcançar, Senhor. Não vou parar, não vou desanimar. Devemos sempre olhar, irmãos, na palavra, quando a gente estuda a palavra, vocês já sabem disso, eu tenho falado isso desde o começo desse estudo, de que devemos sempre olhar o contexto onde o Senhor está falando, onde o Senhor está ministrando. Todo texto está dentro de um contexto e nunca devemos separar um texto do seu conteúdo, do seu texto, do seu contexto. E ele começa essa parábola depois de fazer um discurso sobre a sua vinda. Jesus está falando sobre a sua vinda, está falando sobre os dias difíceis que antecederão a vinda do Senhor. E ele fala sobre Noé, como foi nos dias de Noé, não é? Que eram dias difíceis e veio o dilúvio e pegou a todos despreparados. E também ele fala sobre no dia o que aconteceu quando Ló saiu de Sodoma e choveu enxofre do céu e destruiu a todos. Assim acontecerá no dia do Senhor. Dias de terror, dias tão terríveis que onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ora, Cristo veio a primeira vez como Senhor, agora ele virá como juiz, vai estabelecer vingança. Diz a palavra, Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, da sua boca sairá uma espada afiada e ferirá as nações. E é nesse contexto assim em que Jesus conta, em que Jesus traz essa parábola. É um encorajamento para os cristãos que vivem em tempos difíceis, que vivem em um mundo que se está ruindo em todos os sentidos, né? Crentes que estão sentindo que o fim dos tempos está chegando, se sentem desanimados, sozinhos, isolados, como foi nos dias de Noé. Então, é importante, em dias difíceis como esses, a oração fervorosa, a oração perseverante, sem desanimar. O Senhor espera que a gente ore. O Senhor espera que a gente ore sem desanimar, que a gente persista em orar, né? Que a gente deixe certas coisas da nossa vida, certas ocupações que não são importantes e nos ocupemos em orar. Lucas, no capítulo 21, no versículo 36, diz assim: estejam atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha só, estejam sempre atentos, orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Muito bem. Olha, minha gente, o Senhor está dizendo para nós que, embora
muitas vezes Deus parece demorar, Deus não demora. Eu usei uma frase domingo e quero que você veja, porque eu estou só dando uma pincelada e fazendo um resumo e quero deixar isso bem claro aqui. Eu disse, Deus não demora, Deus trata. Olha que interessante. Nós aprendemos a lição de que Deus adia a resposta das nossas orações para que tenhamos uma entrega absoluta, persistente, como aquela mulher que não desanimou nem na primeira nem na segunda negativas daquele juiz. Mas ela persistiu até receber a resposta, até ter o seu pedido respondido, atendido. O que aprendemos? Que Deus não precisa de nada. Ele não se beneficia em nada em demorar em nos responder, né? O que a aparente demora do Senhor é sempre para o nosso benefício, é para o nosso bem. Escute bem, se você está pedindo algo ao Senhor e está demorando, essa demora não é para o seu mal, essa demora é para o seu bem, seja qual for a resposta, mesmo que seja não. Então, devemos entender que a oração nos disciplina, a oração molda o nosso caráter, ela nos ensina que a nossa justiça, que a nossa riqueza, ela não está aqui, ela está lá em cima. Aí a gente não fica tão ansioso pelo que está acontecendo, porque a gente sabe que no final das contas, tudo que precisamos, tudo que é realmente nosso, todo o nosso futuro está nas mãos do Senhor, não está aqui, está lá em cima. Graças a Deus por isso. Quando oramos uma oração profunda e persistente, somente essa oração poderá mudar as situações extremamente difíceis. Muitas vezes, situações extremamente difíceis exigem orações dramáticas, orações profundas, orações persistentes, né? A única coisa que nós podemos fazer em muitos casos, em muitas situações da nossa vida, é entregar-nos totalmente à oração. Olha, quantos realmente estão orando? As pessoas, alguns às vezes, irmãos, acham que devemos orar somente quando as coisas estão difíceis. Outros acham que a oração é apenas para o grupo de intercessão da igreja. Não, nós temos um grupo de intercessão na igreja e eles oram. A oração é para eles, só para quem Deus chamou para orar. Ora, outros acham que a oração é para o pastor. Meu pastor é pago para orar, o pastor recebe para orar. Todos devemos orar e orar sempre, orar sem cessar. Deus responde a oração aos seus escolhidos. Entenda uma coisa, nós estamos vendo muitas perseguições no mundo hoje. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo atacada, a igreja está sendo rotulada de muitas coisas, né? Igreja fascista, igreja conservadora, igreja extremista, e isso está gerando já uma preocupação. Temos que entender que a palavra de Deus está sendo zombada por muitos e a palavra de Deus está sendo adulterada por outros. Então, nós precisamos entender que esse tempo está chegando e é um tempo difícil. Muito bem. Quero falar sobre outra parábola. Essa sim, nós vamos estudar mais detidamente. E volto a falar, insistir com você que busque sobre a parábola que acabei de mencionar no YouTube, no nosso canal no YouTube. Vamos falar sobre a parábola do servo inútil. Lucas capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. Lucas 17, 7 a 10. Diz assim: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você poderá comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos
o nosso dever. A palavra servo significa escravo. É a palavra doulos, que significa escravo. Um escravo naquela época era alguém que não tinha qualquer, aliás, em todas as épocas, em qualquer época da escravatura, da escravidão, um escravo era alguém que não tinha qualquer vontade própria. Ele tinha a obrigação única e nada mais de obedecer ao seu senhor. Essa parábola, ela parece bastante dura, porque ele diz assim, quando o servo que estava arando e cuidando das ovelhas durante todo o dia, chegar do campo, ele dirá, venha agora e sente-se para comer? Não. Ele não, pelo contrário, ele vai dizer, prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Então, ora, essa parábola parece injusta até, não é verdade? Mas o Senhor, e isso é importante frisar, o Senhor não está apoiando a escravidão. Ele não está apoiando de forma nenhuma qualquer ato de escravidão ou qualquer ato de dominação, né? De domínio sobre outras pessoas, controle sobre outras pessoas. É uma ilustração sobre a obrigação do servo com o seu senhor. Naquela época, um escravo pertencia ao seu dono e ele deveria ser útil ao seu dono, trabalhando arduamente durante todo o dia no campo e ainda servir o seu senhor à noite. E só depois de cuidar de tudo que pertencia ao seu senhor, ele podia cuidar de si mesmo, alimentar-se e descansar para seguir outra vez na sua vida exaustiva, cansativa, terrivelmente, sem reclamar. Interessante é que Jesus fala o óbvio, por acaso o Senhor agradecerá ao servo por ter obedecido, já que o servo fez apenas a sua obrigação de servo. Entende, minha gente? O Senhor está falando que o servo deve servir sem esperar qualquer tipo de merecimento ou de agradecimento, sem esperar qualquer benefício, porque ele é servo. Ele faz porque ele é servo. Ora, o benefício não está, ou melhor, o Senhor não está dizendo que a liderança deve ser uma ditadura. Ele não está dizendo isso. O próprio Senhor foi o primeiro a pegar uma toalha e uma bacia de água e lavar os pés dos seus discípulos, colocando-se no lugar do servo mais baixo, do servo mais humilde, do maior servo, digamos assim, dentro de uma casa, do mais baixo nível de escravo dentro de uma casa. Um servo verdadeiro, ele nunca faz qualquer coisa para o seu senhor esperando galardão, esperando benefício, esperando reconhecimento. A gente deve servir ao Senhor como um privilégio. Nunca devemos servir ao Senhor por uma oposição, né? É algo que o Senhor não aceita. E essa parábola o Senhor conta de uma forma dura, porque justamente ele está usando essa forma dura de falar, dizendo que um servo é um servo, e um servo precisa ter um coração de servo. O apóstolo Paulo fala que ele serve a Deus por obrigação. Por obrigação. Ora, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17, 1 Coríntios 9, 16 e 17, ele diz assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, me é imposta, diz a outra versão, a obrigação de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim se o servo não obedecer ao seu senhor. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ora, minha gente, não somos voluntários, não servimos a Deus voluntariamente. Nós pregamos a palavra, servimos ao Senhor por obrigação, cumprindo um chamado, uma incumbência,
uma responsabilidade que ele nos deu. Nenhum cristão deve orgulhar-se ou gloriar-se em suas realizações, em seu crescimento espiritual, em seu próprio ministério ou serviço ao Senhor. Não há voluntarismo, gente, não há voluntarismo. Somos chamados, somos convocados e obedecemos e devemos entender que tudo que fazemos e nos tornamos é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus e nada mais. Mas uma coisa nós precisamos saber: se recebemos tudo do Senhor para servi-lo, seremos cobrados pelo que Ele nos deu. Porque é nossa responsabilidade. Vamos ver claramente isso nas parábolas dos talentos ou das minas que nós vamos estudar mais adiante na semana que vem. Eu espero que nós tenhamos tempo para estudar, para terminar uma parábola que preciso terminar dentro deste grupo, desse segundo grupo, e começar um terceiro grupo no nosso estudo temático sobre as parábolas. Eu quero deixar por aqui, terminar aqui por causa do nosso tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita nessa mensagem, nesse ensinamento, nesse estudo. Creio que aprendemos várias lições importantes para nós aqui, nosso servir ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por este momento tão importante, que esta palavra seja gravada, Senhor, em nossos corações, ó Espírito Santo, não somente em nossa mente, mas no nosso coração, e estejamos dispostos, estejamos prontos para obedecer, Senhor, sempre, Senhor, para obedecer. Muito obrigado, querido Deus, abençoamos a Tua palavra, glorificamos o Teu nome e Te damos graças por mais esse momento glorioso na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa.